E chegou o momento da mensagem da palavra do Senhor. E vamos estar aí de coração aberto, com a mente bem atenta, né? Prestando atenção naquilo que o nosso Deus tem para falar conosco nessa tarde. A paz do Senhor Jesus, queridos, é com muita alegria, mais uma vez, nós recebermos aí da parte do Senhor esse privilégio. Nós agradecemos ao Senhor, agradecemos também a sua presença conosco, outro privilégio, né? Que o Senhor nos concede de ter você juntamente conosco, você que cultua o Senhor todos os dias, né? Juntamente conosco, isso muito alegra o nosso coração. E isso aí nós agradecemos e atribuímos a bondade do Senhor. E é você que está conosco, nós desejamos aí que as boas mãos do Senhor, elas possam aí ser presentes em sua vida, te abençoando, suprindo aí todas as suas necessidades e abençoando aí todos os seus projetos de vida. Queridos, para a meditação de hoje, o livro é Provérbio capítulo de número 15, Provérbio capítulo de número 15, apenas o versículo de número 17, que assim vai dizer a palavra do Senhor. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente conosco para que nós possamos aí aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, por certo, nós já ouvimos, né, aquela velha frase que vai dizer assim, que dinheiro não traz felicidade. Por certo, você já ouviu essa frase muitas vezes, né? E quando a gente para a gente analisar uma frase assim como essa, que nós já ouvimos, e ouvimos desde de tempos, né, antigos, desde a infância, a gente vai entender, quando a gente começa a analisar, a gente vai entender que esta frase ela é uma grande verdade. Embora muitas pessoas não concordem com essa verdade, muitas pessoas não aceitam essa verdade, mas independente de concordar ou não aceitar, esta frase ela é uma verdade à luz da palavra de Deus. E o que há nesta questão da riqueza, não é? É que a riqueza ela traz facilidade, né? Então assim, facilidade é uma coisa, felicidade é outra completamente diferente. Aí você fala assim, mas traz felicidade, traz facilidade, dinheiro traz somente facilidade. Facilidade de quê? Bom, eu vou te explicar. Facilidade de você obter as coisas. Com dinheiro tudo é mais fácil, isso é óbvio, isso é questão de lógica, né? Isso é questão de raciocínio, né? Aquele que tem um acesso, né, a bens materiais, ele tem acesso a todas as coisas que o dinheiro pode comprar e aquilo que o seu dinheiro dá para comprar. Já aquele que não tem, já passa mais dificuldade, entra aí pelos caminhos das longas prestações, né? Olha, né? Das longas prestações, né? Mas, né? Não é que não tem, sim tem, mas tem com bem mais dificuldade. Então isso aí é lógica, querido. Então o dinheiro ele nunca vai trazer a felicidade. O dinheiro ele vai te proporcionar facilidade para você ter, né? Facilidade para você adquirir, facilidade para você buscar, né? Facilidade para você desfrutar, mas a felicidade não. Jamais. O dinheiro jamais ele pode nos proporcionar felicidade, né? Ele pode nos dar a sensação de realização. Felicidade não. Pois bem, queridos, estamos falando isso aqui porque nós chegamos em um texto que, te falar a verdade, eu nunca vi ninguém pregar sobre isso, olha. Nunca vi, não sei se você já viu esse texto? Não. Eu não me lembro de ter visto ninguém fazer uma reflexão em cima deste texto, Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 17. Eu não me lembro de ter ouvido alguém falar. Mas a Bíblia vai falar que a palavra ela é toda apta
para o ensino. Então, se esse versículo está aqui, é porque ele tem grande aprendizado para nós, né? Da Bíblia nós não desperdiçamos nada. Diz a palavra de Deus que ela é toda apta, né? Do seu começo ao seu final. Ela é apta, falando dela mesmo, a Bíblia se referindo a ela mesma vai dizer que ela é apta para o ensino, ou seja, ela está em condição de nos ensinar. A Bíblia é aberta, lendo a palavra, nós nunca deixamos de aprender algo. Sempre ela está nos ensinando. Então, é um versículo que, no mínimo, é um versículo curioso, né? Mas é um versículo que, assim como os demais, tem aí as orientações do céu para a nossa vida. Pois bem, Provérbios 15, 17 é o versículo em questão aqui, e ele vai dizer assim: é melhor ter verdura na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado do ódio. Queridos, quando nós começamos a trabalhar acerca deste versículo, a gente vai ver aqui duas situações. A gente vai ver aqui classe social diferente. A gente vai ver aqui classe social, né, recurso financeiro diferente, por certo, pessoas diferentes, mas um grande aprendizado que nós vamos ter aqui. Quando a Bíblia vai falar assim, é melhor, esse versículo, ele aparentemente, na primeira leitura que você faz dele, você acha ele meio que confuso, ele chega meio que sem muito entendimento, mas quando a gente, à luz da palavra do Senhor, né, quando o Senhor vai revelando a sua palavra ao nosso coração, a gente vai vendo que aqui tem uma instrução maravilhosa. E já começa aqui falando logo com a primeira palavra aqui, Áurea, ó, quando vai falar assim, é melhor, ou seja, se é melhor não tem outra, se é melhor não tem mais opção, se este aqui é o caminho, então não tem um outro, né? Se este recurso é o melhor, então não se atreva a ir por outro. Então a palavra do Senhor já me dá uma condição aqui de que não tem escolha. Se você quer o melhor, não tem escolha. O melhor aqui é este aqui. E começa a dar a instrução. E a instrução que o Senhor fala continua dizendo assim, é melhor. Aí ele vai falar. Qual que é o melhor? É ter verduras na refeição onde há o amor, do que ter um boi gordo acompanhado do ódio. Bom, então é necessário que a gente tenta aqui entender o que aqui o Senhor está querendo falar conosco. O Senhor não está aqui desmerecendo nem verdura, desvalorizando a verdura e nem desmerecendo o boi ou a carne. O que o Senhor está querendo falar aqui é de uma maneira figurada, querido, e nos chamar a atenção para algo que é fundamental para a nossa saúde espiritual. Aqui quando o Senhor vai falar aqui que é melhor ter verdura, né, em uma refeição, mas junto desta verdura acompanhada do maior de todo o sentimento, que é o amor, ele está falando aqui que é muito melhor a gente viver a simplicidade. Ele está falando aqui que é muito melhor se ter uma vida simples. Ele está falando aqui que é muito melhor se ter vida limitada com relação a finanças, com relação a riquezas, com relação a posse. É muito melhor viver limitado, mas porém sendo possuidor de algo que dinheiro não compra: o amor. Esse estilo de vida à luz da palavra do Senhor é o melhor. É tanto que antes da palavra do Senhor nos instruir, o Senhor já entra falando, é o melhor. É melhor. Quando a Bíblia vai falar de verdura aqui, né? Quando a Bíblia vai falar de verdura, está falando da simplicidade. Está falando de simplicidade. Quando a palavra do Senhor fala é melhor ter a verdura na refeição, ou apenas a verdura, que está falando de uma refeição muito limitada, de uma refeição com poucas escolhas,
está falando de simplicidade, está falando de modéstia, está falando de recursos escassos. É o que a Bíblia está falando aqui, de uma vida dentro de uma simplicidade. Então essa expressão verdura aqui significa isso. Ele não está desmerecendo a qualidade do alimento, viu, Aura? Não está desmerecendo a qualidade do alimento, porque a verdura ela é necessária. É necessário, mas é uma forma figurada que a palavra de Deus apresenta a simplicidade, apresenta a limitação, né? E apresenta uma vida com pouco recurso. E é justamente a simplicidade, a limitação, uma vida com pouco recurso, é que o Senhor vai falar assim que é muito melhor nós vivermos assim, mas porém em um ambiente onde existe o amor, do que você ter um boi gordo. Aí quando ele fala de um boi gordo, é outra forma figurada que a palavra de Deus vai nos apresentar para representar a riqueza. Quando fala do o boi gordo, aqui está falando da riqueza. Então é muito melhor se viver com a verdura onde há o amor do que o boi gordo aonde reina o ódio, aonde está presente o ódio, aonde domina o ódio. E aí é justamente esta comparação que a palavra do Senhor vai falar, e quando nós entramos e aprofundamos, nós vamos perceber aqui algo que vai chamar a nossa atenção. Quando o Senhor vai falar assim que é melhor ter a verdura aonde há o amor, né? Ele não está se referindo deste amor que nós temos de um pai para com o filho, né? Da esposa para com o marido, de você para com os seus amigos, amigas. Não, querido. Aqui quando o Senhor vai falar do ambiente, um ambiente onde existe o amor, quando a palavra do Senhor vai falar de amor, que nós estamos falando da presença de Deus, a Bíblia vai dizer que Deus é amor. Falar de amor aqui no ambiente está falando do caráter de Deus. O caráter divino faz parte do caráter de Deus, o amor, né? Ele mesmo expressando, ele vai dizer que ele é amor. Então dizer aqui, melhor é você passar com verdura aonde existe amor, é melhor. Por quê? Porque quando fala o amor aqui, está falando de ter a presença de Deus. E entendemos que a presença de Deus, ela faz a diferença. E entendemos que a presença de Deus, ela muda o ambiente. E entendemos que a presença de Deus, ela muda pessoas. E entendemos que a presença de Deus, ela muda comportamento. Ela muda pensamento. Ela muda sentimento e faz o tudo se fazer novo. É a presença de Deus. Então o Senhor aqui não valoriza recurso, matéria, mas Ele nos chama para valorizar o ambiente aonde tem a sua presença. Falar de amor aqui é falar da presença de Deus. Ao contrário, muitos hoje vivem o excesso. Muitos hoje vivem o excesso, vivem o desperdício por terem tanto. Mas no ambiente de riqueza, a presença do ódio. Quando nós falamos do ódio aqui, olha, não é só aquele ódiozinho da raivinha, não. Esse ódio aqui, ele representa todo tipo de sentimento, todo tipo de raiz de amargura, todo tipo de sentimento que aprisiona a alma de um ser humano. Aonde reina a ausência de Deus. Aonde reina a ausência de Deus, o ambiente se torna lugar de portas abertas para todo tipo de sentimento, posicionamento contrária aos princípios do céu. E não adianta ter a riqueza num ambiente desse. Vai faltar o de melhor para a nossa vida, que é a paz de Deus. E a paz é em Deus.
E o mais triste, quando foi falado aqui naquele momento de introdução, olha, né, quando nós falamos que dinheiro ele não traz felicidade, mas sim ele proporciona facilidade, quando foi falado assim, que infelizmente, embora muitas pessoas não concordem com isso, né, mas concordando ou não, é a realidade. E por não concordar, muitas pessoas ignoram isso aqui. E preferem viver o engano de um ambiente cheio, porém vazio da graça de Deus. Queridos, a palavra do Senhor nos chama a atenção aqui para algo que é fundamental aqui nesta terra, chama qualidade de vida. O engano de muitas pessoas e o mal de muitas pessoas é achar que qualidade de vida é comer bem, vestir bem, andar bem, tá bonito, ter tudo o que quer, ter uma saúde boa. Isso é qualidade de vida. Nunca foi somente qualidade de vida. Não. Ajuda, sim, não estou desmerecendo nada disso. A boa alimentação, o recurso, tá bonito, tá bem apresentado, sua apresentação pessoal perfeita, não estou desmerecendo nada disso, nem a palavra de Deus desmerece, mas qualidade de vida, ela chama, é presença do Senhor com você. Caso contrário, você não tem. Você pode ter posse é uma coisa, qualidade de vida é só com o Senhor. E se você não tem a presença de Deus na sua vida, você não tem qualidade. Você tem dinheiro, é diferente. Você tem recurso, é diferente. Existem muitas pessoas hoje. Na realidade, existe muitas pessoas hoje. No passado existiu. E se Deus nos der o amanhã, também existirá. Pessoas que não têm nada, mas são grandes exemplos de vida para nós, de contentamento. Por quê? A presença de Deus. Satisfação, por quê? A presença de Deus. Amor que jorra no seu coração, por quê? A presença de Deus. Gratidão, por quê? Porque tem a presença de Deus. Não tendo praticamente nada, mas vive como se tendo tudo. Por quê? Porque tem a presença de Deus. A sua visão não está nesta terra apenas. É a orientação da palavra do Senhor. Queridos, abra os teus olhos com relação a isso. Por isso que a palavra do Senhor vai falar acerca da verdura e acerca do boi gordo, né? Quando ele nos orienta, cuidado, é muito melhor você ter, né? A limitação representada aqui pela verdura, a limitação, mas com a presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus muda. A presença de Deus traz o sobrenatural. A presença de Deus faz o que o dinheiro não pode fazer. Não troque a presença de Deus por recurso material, querido. Caso contrário, se você assim fizer, você vai ter uma eternidade para se arrepender. É a palavra do Senhor que nos fala isso. Então fica o alerta aí na tarde desse dia, né? Procura viver a simplicidade, e a simplicidade na presença do Senhor, porque é a simplicidade, né, porém na presença do Senhor, que traz o nosso suprimento. Porque sabe o que nos basta? Sabe o que é suficiente para nós? A graça, né? É a graça. Quando você diz aí que alguém ignora isso, né, Ivan? Sim. Nós temos aí, assim como você falou aquela frase verdadeira, né? O dinheiro não traz felicidade. E sim facilidade, né? E sim somente facilidade, né? Essa frase é verdadeira, mas tem aqueles que ignoram e diz que o dinheiro compra tudo, né? Pensa numa frase falsa. Essa, né? E muitos alimentam isso. Muitos dizem ela assim de... Toma como verdade. Toma, né? Como verdade. E isso não é verdade. O dinheiro compra algumas coisinhas, né? Aqui na terra. Mas ele não compra tudo. Porque se eu disser que ele compra tudo, eu vou estar incluindo a salvação. A salvação. E jamais ele vai comprar, né? E quando o Ivan falava aí da simplicidade de uma casa, né? Estava aqui meditando e pensando. É uma grande verdade. Porque... em grandes palácios, sem a presença de Deus, falta tudo. Falta tudo, enquanto em casinhas tão simples, elas se transformam em grandes palácios.
pela presença do Glória Senhor. a Deus. Porque quantas vezes, numa casinha tão simples, há pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, que quando oram, quando falam com Deus, a presença de Deus desce ali. E como o Ivan já explicou, não é porque num grande palácio a presença de Deus não pode descer. Mas nós queremos dizer que não adianta, se já tem aí tantas coisas materiais, tantos valores espirituais, não adianta você querer viver sem a presença de Deus, não valorizar algo do céu pensando que o dinheiro vai comprar tudo. Nessa tarde nós queremos que você entenda, né, que a presença do Senhor é algo tão comum, tão comum. Quando eu digo tão comum, é porque é somente dar lugar ao Espírito de Deus e a presença de Deus vai descer. Não vai precisar de um centavo. Nós não vamos precisar de um centavo no bolso para receber a presença de Deus. Verdade. Então, desde que obedeçamos a palavra dele. Porque lá no livro de Salmo, no número 16, verso 11, você vai ver que na presença de Deus há abundância de alegria. O que Glória é abundância? É muita alegria. Alegria, né? Então, independente da circunstância, independente de se você mora num palácio ou numa casinha tão simples, se você tem a presença de Deus, você vai ter abundância de alegria, porque o ambiente ele se torna um lugar agradável é pela presença de Deus e não por valores materiais que ali tenha. Provérbios 10 e 22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece sem trazer dor alguma. Então, quando falamos que a presença de Deus, que a bênção do Senhor enriquece, aí alguém já pode pensar, mas a bênção de Deus vai me dar um carro? A bênção de Deus vai me dar um palácio? A bênção de Deus vai me dar uma empresa? Não. Você poderá ter, né? Se o Senhor quiser acrescentar isso na sua vida, Ele pode acrescentar. Mas, quando diz sem dor alguma, sem fazer nada fora da graça de Deus para conseguir, né, Ivan? Porque às vezes alguém consegue tantas coisas, mas vem acompanhado de tantas dores, tantos problemas, porque foram alcançados fora da graça de Deus, fora da aprovação de Deus. Algo que Deus não agrada foi feito ali para conseguir tal coisa. Algo que o Senhor abomina foi feito ali para alcançar aquela riqueza. Então vai ser o quê? Vai acontecer o quê? Vai ser acrescentado dores, e dores amargas. Como o Ivan sempre diz, dores que dura para uma eternidade. Então que nesta tarde nós possamos valorizar a presença de Deus, que assim nós não teremos falta de nada, porque a presença de Deus é algo que vem do céu quando abrimos o nosso coração e a nossa mente para obedecer ao Senhor. Não depende de riquezas, não depende aí de você ter uma faculdade, não. É somente rasgar o coração diante dele, aceitando a ele como único e suficiente Salvador e obedecendo. Amém. Vamos fechar. Me presta aqui, ó. Tem uma frase aqui que eu... Aqui tá escrito aqui uma frasezinha, querido, muito interessante. O ambiente se torna um lugar agradável. Não é... O ambiente se torna um lugar agradável. Pela presença de Deus e não por valores materiais. Guarda isso no seu coração. É a presença de Deus. E para a gente fechar aqui, encerrar essa meditação, quando foi falado da verdura e do boi gordo, eu falei, isso representa dois povos, dois grupos, duas classes de pessoas. Uma
a que tem pouco e é feliz. E outra, a que tem muito e é infeliz. Olha o que a presença de Deus ela traz, né? Quantas pessoas, queridos, hoje não tem praticamente nada, mas vive como se tivesse tudo. Acorda com vontade de viver, né? Acorda com vontade de viver. É grato por tudo. Ao botar seu rosto, pular de fora de uma janela e contemplar o amanhecer, é grato a Deus. Com tão pouquinho, é grato a Deus. Acorda com vontade de viver. Valoriza tudo que tem, porque reconhece a presença de Deus na vida dele. Sabe que a felicidade não provém de recursos materiais, mas sim da presença de Deus que ele tem em seu coração. E o lado triste é quantas pessoas de dentro de um palácio, conforme você expressou aí, né? Ao colocar seu rosto para fora de uma janela e contemplar mais um dia, né? Clama pela morte, porque não aguenta mais a infelicidade por falta da presença de Deus. Gostaria que aquele mais um dia que está chegando para ele não tivesse existido. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Então, o que a palavra do Senhor vai dizer, independente de todo o teu recurso, querido, sem a presença de Deus, não vai valer a pena. Mas que você possa optar aí, né, pela presença de Deus, porque é a presença de Deus, conforme nós aprendemos aqui, que é o melhor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê entendimento na palavra dele, para que você possa valorizar tudo aquilo que você tem. Aqui em momento nenhum nós desvalorizamos riqueza, né? Muito pelo contrário, a riqueza é bênção. A riqueza é bênção, né? Nós estamos valorizando a presença de Deus, colocando a presença de Deus acima de qualquer coisa, inclusive de valores materiais. A presença de Deus acima de todas as coisas. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor. Receba a nossa gratidão por mais este momento de reflexão. Receba a nossa gratidão por cada um que é presente conosco. Receba, Senhor, a nossa gratidão por mais uma oportunidade. Assim nós oramos agradecidos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós e ainda há de fazer. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus.